Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida. Nessa terça-feira, dia 25 de abril, na qual nós somos convidados a recordar São Marcos Evangelista. E assim lemos o Evangelista São Marcos no capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós falávamos já no início da nossa meditação no dia de hoje, como igreja nós somos convidados a recordar São Marcos Evangelista. E por isso trazemos inclusive as vestes vermelhas, a estola vermelha no dia de hoje, para recordar então o testemunho que São Marcos deu para cada um de nós, até porque ele, assim como os demais evangelistas, deram a vida para testemunhar o Evangelho. Foram mártires, deram o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, porque testemunharam Cristo até o fim, até a doação da própria vida. E São Marcos, de um certo modo, vive de maneira bem clara aquilo que hoje ele relata que Jesus envia aos seus discípulos. Porque ele diz que Jesus manifestou-se aos 11 e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E assim São Marcos nos recorda justamente que nós chegamos ao conhecimento de Jesus Cristo e chegamos ao batismo por conta justamente do testemunho dos apóstolos. É por isso que nós, como igreja, nos chamamos a Igreja Católica Apostólica Romana. Romana pela nossa sede ser em Roma, aonde se faz presente o nosso Papa, atualmente o Papa Francisco, e apostólica porque é uma igreja que nasce do testemunho e da fé dos apóstolos. É claro, no entanto, o imperativo que faz Jesus aos seus discípulos, o convite que faz Jesus aos seus discípulos de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, é o mesmo imperativo e é o mesmo convite que move a igreja. Porque a igreja vai a toda criatura justamente para poder anunciar a boa nova, para poder anunciar o Evangelho, para poder anunciar Jesus Cristo. E esta é a missão primordial da igreja. Nós estamos voltando também de uma missão ao longo desses últimos dias no Rio Macauã, e muitas vezes nós pensamos que ser missionário é somente enfrentarmos realidades difíceis, irmos ao longo dos rios para pregar o Evangelho, ou então irmos no cárcere ou em outros lugares. Mas a missão é aquilo que hoje Jesus nos convida. A missão da igreja e a missão de todo cristão é de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a nossa missão é anunciar dia a dia Jesus Cristo. E quando nós compreendemos isso, entenderemos que este convite, vivido por Marcos, vivido pelos demais apóstolos e discípulos, também deve ser vivido por cada um de nós. Porque todos nós que fazemos a experiência com Cristo, devemos anunciar esse mesmo Cristo. Principalmente após o nosso batismo, onde fizemos a experiência do Cristo ressuscitado. No entanto, São Marcos coloca ainda que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
E é claro, com esta frase, Jesus não quer colocar-se aqui na posição de um juiz, mas quer justamente dizer que é a nossa adesão pessoal a Jesus Cristo que trará para nós a salvação ou não. Quem crer no anúncio dos apóstolos e procurar o batismo, conseguirá para si a salvação. No entanto, quem não crer estará condenando-se a si mesmo, porque estará fechando para si mesmo a porta, o caminho que poderia levá-lo até Deus, que é o próprio Cristo. É por isso que ele diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, porque quem não crê fecha ele mesmo para si as portas que podem levar para junto de Deus. E assim, então, mais uma vez, Jesus Cristo vem reafirmar esta necessidade de procurarmos a nossa salvação, de procurarmos aderir completamente a Ele. É claro que, no entanto, o batismo por si só não tem efeito se nós não vivermos aquilo que o batismo nos pede. Porque, infelizmente, nós vivemos no nosso dia a dia uma situação de muitos batizados, mas de poucas pessoas que participam verdadeiramente da igreja. Porque às vezes o batismo virou algo mais de tradição, virou algo mais como se fosse uma obrigação que nos foi imposta, e nos esquecemos, no entanto, que para sermos salvos é necessário também que vivamos aquilo que o batismo nos pede. E o batismo nos pede dia a dia que possamos com Cristo morrer para o pecado e com Cristo ressurgirmos para uma vida nova. Ou seja, o batismo implica que nós nos disponhamos a viver os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim não basta procurarmos o batismo para nós ou para nossos filhos e não nos esforçarmos por seguir o caminho de Jesus Cristo. Ou então virmos para batizar os filhos e depois nunca mais irmos na igreja, porque na igreja é na comunidade reunida que nós iremos aprender os ensinamentos, queremos aprender a boa nova do Senhor. Assim, quando Cristo fala que para nós termos a salvação é necessário crermos, acreditarmos nele e sermos batizados, fala-nos também que devemos dia a dia nos esforçar para viver aquilo que o nosso batismo nos pede, para vivermos a conversão, a mudança de vida guiada e iluminada pela luz que é Jesus Cristo. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.